Amigos, tudo bem? Como vocês vão? Beleza? Sou o Rodrigo Otaviano. Se você está vendo este vídeo pelo YouTube, você está no nosso canal aqui, Farewell. She was a fairy. É o mundinho encantado dos Firals, né? E o seguinte, vamos conversar um pouco aqui. Hoje vai ser uma aula meio técnica sobre como conseguir a instalação do Palo Alto na sua máquina. E aqui eu consegui até um panorama, tá? Não é todo mundo que vai conseguir, dependendo de como vai estar o clima da Palo Alto no dia, tá? Então, aqui, deixa eu ver, você já tem minha tela aqui compartilhada. Então, primeiro passo, vamos vir aqui escrever Request a Trial Palo Alto, tá vendo? Coisa linda. Vocês podem ver que já está aqui, até que eu já solicitei a minha, né? E aparece um template. Parece muito burocrático, mas não é, porque você vai colocar aqui só seu nome, né? Rodrigão, Otavianão. Aqui ele pede o business, mas eu já fiz com o meu e-mail pessoal e também funcionou. Pode demorar mais. Mas aqui hoje eu estou trabalhando numa empresa, né? De consultoria. Eu coloquei aqui o meu endereço de e-mail da consultoria, o nome da consultoria e tal, e, cara, ele já envia assim. Para mim chegou em minutos, tá? E aí você pode baixar uma VM para você fazer testes. Aí você tem duas opções, via KVM, né? .kvm, que são essas instalações que você consegue fazer dentro de laboratórios, por exemplo, o IVE, GNS3 ou o PNetLab, que foi o meu caso na época. E ele também dá a opção de você instalar .va, que você instala direto no VMware, né? Deixa eu tirar aqui. Então, passou um caminhão aqui. Do VMware .va. Então é muito simples. Você baixa lá o .va, dá 2 cliques, abraço. Já está funcionando dentro do seu VMware, se você tem instalado o VMware. No meu caso, eu não vou ensinar como que instala aqui, mas eu estou usando o VMware Workstation na versão 17. É free, é só baixar, next, finish, acabou. Beleza? Dito isso, eu também fiz esse mesmo template para a instalação de outro VMware, né? Então do outro Palo Alto, então são 2 Palo Altos que eu baixei. Para o panorama, eu baixei o update direto e pedi para o rapaz que cuida da Palo Alto, lá da minha empresa, um crédito. Então, não tenho certeza se dá para pedir um trial do panorama. Eu tentei baixar um panorama free e colocar ele dentro de um Palo Alto licenciado 30 dias, não deu certo. Ele consegue pegar a licença aqui dentro desse Palo Alto, mas ele não deu certo. Na hora dele fazer o sincronismo do panorama, deu problema. Então, eu vou testar aqui ao vivo com vocês, depois de ter baixado uma VM, né, um Palo Alto VM Trial, ter associado a uma conta, teste também, tudo trial via crédito da Palo Alto, você pode pedir isso, e subir um panorama do zero, e subir um Palo Alto do zero, tá? Vamos ver se vai funcionar. Então, o que nós temos aqui, meus amigos? Temos um panorama e 2 Palo Altos, tá? O panorama e esse Palo Alto Tri NTT aqui tá zerado, tá? Não fiz nada nele aqui ainda. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nesse panorama, tá? Eu só cliquei na OVA, dei 2 cliques na OVA que está aqui na minha máquina, ó. Vou até mostrar para vocês. Cadê? OVA, olha lá, panorama. Apertei Enter aqui e ele já instala sozinho, tá? O mesmo eu fiz pro Palo Alto, ó, uma OVAzinha dele aqui, beleza? Pra vocês verem que não tem mistério, tá? Eu acredito que quem tá aqui já tem algum conhecimento, então vou seguir como se isso já tivesse acontecido. Primeiro, panorama. Vem aqui em editar, na parte de VMware, você pode ter outro tipo de VMware, funciona do mesmo jeito, tá? Em Settings, eu não gosto de muita frescura, então o que eu faço? Aqui vem modo Bridge. Eu troco para modo NATzinha. Por quê? Porque ele pega o IP da minha própria máquina, da minha própria rede. Como eu moro sozinho, né? Moro eu e minha esposa, na verdade, e eu que mexo aqui na parte de redes, não tem problema colocar na mesma rede, desde que você não faça cagada na sua rede, tá? Então, se você olhar aqui, ó, no ipconfig, a minha rede é essa aqui, ó, 192.168.67.1, certo? Então, eu coloquei .NAT aqui, ó, para esse cara pegar o DHCP do meu próprio roteador aqui. Porque é um laboratório, não vai fazer isso em produção, né? Claro, pelo amor de Deus. Então, o que vai fazer aqui, ó, dentro do panorama?
eu já troquei a senha inicial. Vou dar um Show Interface Management. E deu erro porque está no modo config. Show Interface Management. Aqui, ó, o bichão. Cadê? Ah, por acaso aqui eu já tinha trocado IP, galera. Me perdoa. Eu coloquei um IP aqui, mas eu vou rodar o comando de novo para vocês verem, tá? Ele vem com IP padrão 192.168.1.1. Se eu quiser voltar para esse IP padrão, eu consigo aqui, tá? Eu teria que fazer isso aqui, ó. Delete, device config, system IP address. Eu acho que é isso aqui só. Eu posso deletar aqui também o netmask. Eu posso deletar também o default gateway. Vamos ver se vai dar. Não existe. Existe, vamos ver. Show Interface Management. Cadê? Ele não voltou porque eu não dei commit, né? Sou burro. Mas vamos lá. Entrei no modo configure. Vamos clicar aqui. Set device config. Quando você subir um panorama do zero, um novo, você vai precisar fazer isso aqui, tá? Você vai precisar configurar um IP de gerência para você acessar ele a primeira vez, que é isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então é bom anotar esses comandos aí se vocês não sabem. Set device config system IP address. E aí você coloca o IPzinho que você quer. No meu caso aqui, eu vou até repetir porque eu já fiz isso, né? É um IP qualquer da minha rede. Eu poderia até colocar DHCP aqui, só não vou colocar porque eu prefiro IP fixo para não ficar trocando toda hora. A máscara aqui e o default gateway. No meu caso, o default gateway, ele não é meu default gateway igualzinho na minha máquina, tá? Porque ele está em modo NAT. Então ele fica um depois do meu gateway aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, 67.2. Se você olhar o meu gateway da minha máquina, vai ser um pouquinho diferente, viu? Opa. Cadê? Cadê meu bichão aqui? 67.1. Cadê você, meu jovem? Ele não vai mostrar, né? Ele não vai mostrar, né? Porque é a minha rede VMware aqui. Ele não vai mostrar, não. Mas eu sei que é 67.2 porque eu já vi em outras máquinas quando coletam o DHCP. Beleza? Então, comitei. Vamos ver. Bom, enquanto está commit aí, deixa eu pegar esse aqui também, ó. Admin, tá o password antigo. Vou colocar um qualquer meu aqui. Esse aqui já é o Paulo Alto. Tá, mesma coisa, só coloquei lá o OVA, dei 2 cliques e já era. Ó, Show Interface Management, vamos ver. Olha lá, 67148. Olha, ele já pegou um IP aqui. Esse daqui, por acaso, ele já veio com DHCP dentro da rede de gerência, né? Então, nesse caso aqui eu nem vou precisar configurar. Se tiver um DHCP na sua rede, você colocar a interface de gerência dele dentro, né, ele já pega o IP automático. Mas eu também troquei aqui, tá? Se você deixar padrão, ó, ele não vai pegar, porque em modo bridge ele vai ficar com uma rede isolada lá dentro do VMware. Beleza? Se eu quisesse trocar o IP, eu ia fazer aquele mesmo comando que eu fiz ali atrás. A única diferença é que, deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó. Cadê? Configure. Se você quiser trocar, porque ele veio com o DHCP padrão, você coloca isso aqui, ó, device config, né? Opa, desculpa. Set device config system. Aí você coloca type, ó, não interroga aqui, ó. DHCP client é o que ele tá ativo, tá vendo que tá mostrando ali, ó. Aí você colocaria static aqui, beleza? Como ele já pegou o IP aqui, vamos acessar ele, né? Aqui o default gateway que eu falei, ó, 67.2. Então esse aqui é o 67148 e esse cara aqui ficou com 151, né? Show Interface Management. Vamos dar uma olhada. Olha lá, 151 panorama e esse cara aqui 148. Então vamos lá, 168, 167, 148. Ele vem HTTPS padrão, né? Olha lá, acessou o bichão, ok. E o outro amigo aqui é 151. Certo? Olha lá que beleza, ó. Cara, você vê que eu não fiz nada. Eu simplesmente subi a OVA dentro do VMware. Para subir o VMware é next finish. E
Depois eu só configurei o IP de gerência no Panorama e no Palo Alto nem precisou, porque ele já veio pronto, né? Então que beleza, vamos lá. Aqui a senha que eu acabei de configurar lá, ele pede para você trocar uma senha, né? Normalmente é de mim. Deixa eu fechar essas coisas aqui, que não é interessante pra gente. Fecha. Isso aqui é um lab também, não tem problema. Ó, que legal. Ele vem essas mensagens padrões aqui, tem que ticar uma por uma para ele não ficar aparecendo toda hora. Beleza. Panorama é a mesma coisa, né? Só que mais lerdo, claro, né? Bora. Então, quando você baixa um bichão aqui que não tem licença, olha que legal. Ele já vai tentar dar um retrieve lá no Panorama License, lá no servidor do Palo Alto, que não vai funcionar, claro, porque não tem licença para esse cara mesmo, eu só baixei lá. Então ele pede para você completar de forma manual, né? Tá vendo? Se você realmente tem uma licença para fazer alguma coisa do Panorama, você vai precisar colocar esses dados lá no site do Palo Alto, depois dar um retrieve aqui e vai funcionar. Ou você pode vir aqui depois, ó, em Licenses, tá vendo? E tem esse Authentication Code aqui, que é o que eu vou tentar fazer hoje, tá? Mas beleza, dito isso, ó, ele não está com licença, mas ele funciona normal, você consegue criar algumas coisas aqui dentro. A diferença é que você não consegue fazer ele funcionar com um Palo Alto dentro. Por quê? Porque ele está com o serial unknown aqui, ó, e ele não vai deixar, porque você tem que puxar os equipamentos por serial. A mesma coisa acontece aqui, ó. Cadê? Serial. Não enxergo. Unknown, tá vendo? Então, quando você ativar a licença, isso aqui vai para algum serial. Então, quando você vai ativar e colocar um panorama, colocar um firewall dentro do panorama, que é aqui, ó. Quando você for adicionar um cara, olha o que ele está pedindo aqui, ó, o serial. Então, não vai funcionar um null, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu já tenho aqui uns paranauês, né, uma licença aqui, e eu vou tentar ativá-la. Só para vocês verem, eu parei aqui nessa parte, eu estava nesse dashboard do panorama, né? Eu voltei aqui pro meu Palo Alto mesmo, tá? Então o que eu fiz? Quando eu baixei um trial com meu e-mail e tal, eles já me enviaram um link. Nesse link já tinha um Palo Alto, né, para baixar, um VA, e esse VA já vinha licenciado. Nesse caso aqui, eu baixei o software lá, o Base, né, dentro do Palo Alto, ou seja, eu baixei só a OVA zerada, então não veio com licença, então eu vou ativar ela aqui usando o code. Esse code aqui, você só consegue se você tiver crédito dentro da Palo Alto Customer Portal Device, tá? Então, Customer Support Portal, desculpa. Isso aí você consegue com seu gerente de contas, ou você precisa de alguém de dentro da Palo Alto, um revendedor, alguma coisa assim. Quando você gera uma empresa como consultoria, que é o meu caso agora, eu já tenho contato direto com o pessoal do Palo Alto e tal. Então, quando você pede um trial, o pessoal já te envia muito fácil, te dá crédito lá, você faz um deploy. Se alguém ficar curioso como faz isso, eu posso gravar um vídeo depois. Eu não consigo logar aqui na minha máquina pessoal esse tipo de coisa, né? O portal que está associado à minha máquina pessoal é a minha conta pessoal que não tem os créditos, tá? Então, como eu vou fazer um laboratório aqui para aplicar certas coisas de um cliente, eu vou montar um panorama com 2 Palo Altos e fazer um monte de coisa de SD-WAN. Então, como eu já ia fazer isso aqui no laboratório pessoal para fazer uma coisa profissional, então eu resolvi gravar como funciona, tá? Então, vou colocar o código aqui, ó. Vamos ver como esse bichão vai funcionar. Beleza, ó, pediu um Authentication Code, ele falou que vai reiniciar aqui para mudar as capacidades da VM. Vamos ver como funciona. Esse Authentication Code, pelo que me falaram, né, eu também não sei, quando você ativa aqui no Palo Alto, e você já fez esse deploy desse Authentication Code, quando você vai fazer o deploy do Authentication Code lá no portal da Palo Alto, ele já pergunta se você vai associar a um panorama. E eu coloquei que sim, então gasta mais crédito para fazer isso. Então eu acredito
que eu licenciando esse cara aqui, ele vai criar um serial e também ele vai deixar eu ir lá no Panorama e associar ele dentro do Panorama, sem que eu precise criar uma licença dentro do Panorama, mas eu não tenho certeza disso. Então a gente vai testar isso aqui ao vivo e vamos ver se funciona. Tá? Esse é mais ou menos o mundo real mesmo. Tem gente que ativa esse code em produção. Tá? Então tem muita gente que faz isso aí. E se tudo der certo, eu vou associar o Panorama ao Firewall, né? O Firewall ao Panorama e criar regras dentro do Panorama e enviar para o Firewall. Então a gente vai conseguir ver isso aqui funcionando também. Uma coisa importante que eu não cheguei a ver aqui, porque eu acabei de subir esse Palo Alto, é se os DNS deles estão funcionando. Né? Então pode ser que dê problema aqui. Para a gente confirmar isso, ó, a gente vai lá no Palo Alto, esse aqui que eu estou falando, e você pode rodar esse comando aqui, ó, ping host, né? Desculpa, ele está em modo configure, tem que tirar. Você dá ping, não é só ping o IP, tá? É ping host. E aí vamos pingar aqui, por exemplo, o 888 do Google, beleza? Só que eu quero ver se está funcionando o DNS, né? Então, vamos dar um ping. Ah, parece que sim. Para ter certeza absoluta, ó, ping host. Aí você consegue colocar update.pauloautonetworks.com. E não é esse não. Eu não sei se é exatamente esse FQDN, tá? Porque eu sou meio perdido com isso. Ping Palo Alto Networks, eu acho só. Vamos tentar. Não é esse aqui não, tá? Opa, voltou aqui. Cara, não falou nada aqui, então só que apareceu para comitar, talvez tenha rolado mesmo as licenças. Vamos olhar no dashboard se o serial aqui aparece alguma coisa. Também nunca fiz isso assim dessa forma, é a primeira vez, estou fazendo junto aqui com vocês pra gente ver qual que é a dificuldade. O bom sinal é que já não deu problema, né? Se ele não deu problema, já é um bom sinal. Ó. Não tá aparecendo nada na task, tá demorando o dashboard aqui também. Então, parece que funcionou. Vamos ver se ele vai aparecer um serial aqui nesse now. Claro, se ele funcionar hoje, né? Aqui, ó, updates.pauloautonetworks. Acho que eu tava certo. Faltou só o S, né? Vamos voltar aqui então, ó. Updates. Volta. Aqui, ó. Faltou só um S aqui para eu pingar o FQDN correto, ó. Isso aqui garante que o Palo Alto tá chegando lá onde ele faz o licenciamento, tá? Por isso que é importante, é um troubleshooting para ver se não tem alguma coisa errada para chegar no licenciamento. Então nesse caso aqui tá ok. E boa. Vamos lá. Aproveitando, vou pegar esse outro Palo Alto que eu tenho aqui, né? Esse aqui é o que eu baixei na minha conta pessoal, versão trial, de 30 dias. Vou mostrar aqui pra vocês também, quer ver que legal? Show Interface Management. Vamos ver que IP que esse cara tá. 146. Vamos abrir ele aqui também, pra nós ver. Pera aí. Opa. Deixa eu ver como é que tá o nome, ó. A gente não pode confundir, tá? Esse com esse. Então, olha que legal. Esse cara aqui já tá licenciado, tá? Esse é outro. Olha como ele ficou aqui, ó. Ele pegou um serial, né? Esse daqui eu já baixei, já licenciado via OVA, naquele trial que você escreve o template lá, beleza? Aí você não precisa fazer nada do que eu fiz ali. E aí ele vem licenciado na CPU e aparece aqui, ó, eval 30 days, tá? 30 dias. Aparece tudo de 30 dias aqui, ó. Então esse cara aqui eu já tinha tentado adicionar no Panorama e não funcionou. Mesmo com o serial correto, ó. Tá vendo que eles estão na mesma rede, né? Então se eu vier aqui, ó, e tentar adicionar esse cara, ó. Vou gerar uma chave. Depois eu explico tudo isso aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Ó, aqui foi. Já é diferente do que eu tinha. Antes eu não conseguia nem dar o ok aqui, tá? Não funcionava. Então já é um bom sinal. Isso aqui é porque eu baixei um panorama do zero, tá? O panorama que eu tinha tentado antes e não funcionou foi direto dentro do VMware. Desculpa, do IVNG. Aqui no Palo Alto, o que você precisa fazer para ele sincronizar lá? Você
tem que vir aqui, ó, em Setup. Dentro de Setup, você vai em Management e aqui tem alguns settings do panorama, ó, que legal. Aqui ele está apontando o panorama antigo, né, que eu tinha feito, ó. Então eu vou só trocar porque o IP do panorama é esse aqui, ó, 151. Esse Authentication Key é o Authentication Key que já foi criado automaticamente. Você vê ele aqui, ó, eu já copiei aqui no Ctrl C, tá? Mas você pode achar ele aqui, ó, Device Registration Authentication Key. Show Authentication Key. Vamos ver se é o mesmo que eu copiei. Que eu não sei. É ele mesmo, tá vendo? Então tá vendo? Você conseguia, mesmo que você não soubesse qual que foi, você consegue coletar depois, ó. Então eu peguei o seu Authentication Key. Você também podia criar um do zero, caso você não soubesse, e colocar aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que era aqui que eu tinha problema com esse Authentication Key também, hein? Vamos ver. Olha lá, coisa linda, hein? Ó, isso aqui é um passo muito básico e ele já sincroniza aqui com o panorama, ó. Se a gente olhar aqui agora em Manage Devices, vamos dar uma olhada. Vamos ver se ele vai sincronizar. Cadê? Na verdade ele não vai porque eu não dei commit, né? Genial. Então, depois que eu fiz isso aqui, eu tenho que dar um commit pro panorama, nele mesmo, né? E nesse cara, como eu alterei aqui também, ó, eu também preciso dar commit. Então vou dar commit. Aqui já vem pro padrão, ó, commit all changes, tá? Mas, por favor, quando vocês trabalharem com panorama, Palo Alto, lembra de commitar só no usuário que você está acessando a caixa. Porque se 1 milhão de pessoas lá, 5, 6 malucos fez um monte de alteração, commit all vai commitar a mudança de todo mundo, tá? Você pode ter um problemaço. Outra coisa importante aqui no Palo Alto, se você fez algumas mudanças, você pode ver o summary aqui, para ver o que ele fez de mudança. Dá para ver aqui, e esse Preview Changes aqui, ó, é o que ele mostra efetivamente no Running Config o que mudou. Então, oh meu Deus, tirei a tela aqui, desculpa. Aqui, ó. Então o que ele está falando, ó, dentro do panorama, né, na parte dentro do Firewall, tem um local que chama panorama, tem um local que chama local panorama, e eu troquei do 50 para o 51. Então é o running aqui, ó, running config, e o candidate, o que vai ser aplicado. Beleza? Então, a gente sabe que tá certo, vamos commitar. Aqui já commitou, coisa linda. Você vai ver que isso aqui vai aparecer connect já. Enquanto isso, vamos ver se o nosso amigo aqui, ó, está funcionando. Pelo jeito não, né? Ó, ele caiu a caixa, né? Acho que ele fez um restart da caixa. Eu vou acessar ele de novo. Beleza, coisa linda. Cadê? Vamos ver serial. Ah, o serial aqui. O que aconteceu? Ele saiu de um null e agora ele recebeu um serial, né? Então, perfeito. O que a gente vai fazer aqui? Já que a gente tem duas caixas agora, esse aqui não estava funcionando para colocar no panorama, né? Agora está. Então, eu já estava preparando esse aqui para colocar no panorama. Eu vou colocar ele também. Vamos ver como que o panorama vai reagir. Beleza? Então, vamos vir aqui nesse amigo. Vamos fazer diferente agora, tá? Vamos criar este serial. E não vou associar aqui não. Ó, serial novo, coisa linda. Coloquei ele aqui, ó. Olha lá, já reconheceu um aqui, hein? Ó, nosso amigo 46 aqui, ó, já apareceu. E esse aqui é o novo que eu estou adicionando, tá vendo? Nesse caso eu não coloquei o Authentication Key, certo? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui, Device Registration, onde já tem aqui Default. Vou criar uma nova só pra gente ver, ó. Outra chave aqui. Isso aqui não é importante, tá? É o lifetime. Isso aqui é o lifetime do sincronismo uma única vez que você fizer. Então, se esse lifetime sair, ele não vai desincronizar não, tá? Isso aqui é só tempo que vale para você fazer o primeiro sincronismo. Depois tá de boa. Então, aqui eu posso colocar, sei lá, 2 horas aqui já é mais do que o suficiente. E o devices, eu posso vir e escrever o serial do cara aqui para sincronizar só aquele device. Você pode deixar em branco e qualquer um pode sincronizar com essa chave. Beleza? Então vamos testar aqui só com esse serial para a gente ver. Ó, criei. Aí já mostrou uma nova chave, ó. Copiei, beleza? Eu posso usar qualquer uma das duas para sincronizar.
Agora eu vou entrar lá no Firewall, novíssimo em folha. Vou vir aqui. E vou em Setup também. Vou em Management. E aqui eu vou de novo em Editar. Vou colocar o IP do panorama, que é esse cara aqui, certo? E a chave que eu acabei de criar. Tem outros settings aqui que a gente fala mais pra frente, não é tão importante. Importante vocês saberem isso. Uma coisa muito importante é que normalmente quando você faz esse sincronismo, ele não puxa as configurações que está aqui nesse firewall local. Tá? Vou dar commit aqui primeiro, nesse firewall. O que significa isso na prática? Tá? Vamos voltar aqui. Significa que ele sincronizou, mas ele não coletou as informações que estão lá no Palo Alto. Você precisa exportar, caso você já tenha um firewall com configurações, e importar aqui. Tá? Isso é muito perigoso, hein? Pelo amor de Deus. Se vocês forem dar um commit aqui para puxar da push para os equipamentos, ele perde toda a configuração lá. Então toma muito cuidado com isso, beleza? Só pra gente mudar uma coisa aqui, eu vou mudar o nome desse cara. Porque esse cara tá com o mesmo nome do outro, ó. Então, vamos entrar aqui, ó. Agora eu já dei commit, né? Mas vamos entrar nesse cara aqui, que é o 48, ó. Vamos entrar aqui tá vendo que tem o hostname aqui, ó? Ele tá 100. Então, o que a gente vai fazer? PM. Vou colocar aqui Palo Alto. Vou colocar o IP no final. Não faz isso, né? Em produção, né? Por favor. E vamos dar um OK aqui. Só para ele ter um hostname diferente do outro. Vou dar um commit. Coisa linda. Ainda ele não sincronizou aqui. Que a gente colocou a chave aqui nesse cara, né? Só que ainda a gente não deu commit no panorama, né? A gente criou a chave e tal, mas não deu commit no panorama. Então vamos dar um commit no panorama pra gente ver o sincronizador funcionar. A porta abriu sozinho, que susto, pô. Vamos ver? Ó, aqui no firewall novo, né? A gente já deu um commit, funcionou, coisa linda. Já com o hostname novo, ó, vamos olhar o hostname aqui mudando, ó. Beleza? E aqui, neste cara, deu successful também. Vamos dar um refresh aqui. Ó, ele já apareceu o nome, né? Ó que lindo. Então, beleza, ó que coisa maravilhosa. Nós temos aqui 2 Palo Altos, né? Esse aqui é o novo que a gente subiu agora com Authentication Code de créditos. Esse daqui é aquele que a gente baixou via template, que você solicita lá no site da Palo Alto. Então qualquer um pode conseguir, tá? O panorama, quando eu fiz ele via KVM, não funcionou. Mas quando eu baixei ele direto da Palo Alto, via Software Base, ele funcionou aqui. Legal. Então acho que todo mundo aqui consegue testar um panorama com Palo Alto. Uma coisa bem interessante sobre isso agora que depois de conectado, para você fazer os templates, os device groups dentro desses caras, você precisa criar um template, pelo menos um, e pelo menos um device group, para que eles apareçam aqui no panorama, tá? Mas eu vou fazer uma outra aula só sobre os templates e device groups, beleza? Acho que é isso. Se isso aqui foi útil para você, por favor, considere deixar o seu like aí, compartilhar, me ajuda aí, que eu tô tentando ajudar. A ideia desse canal aqui é mostrar para todo mundo como funciona a vida de uma pessoa que trabalha com firewalls. Vou tentar focar um pouco mais na técnica aqui, na parte de Palo Alto também. Tá bom? Agradeço demais, galera. Obrigado, hein? Tchau, tchau.